Bom, agora a gente vai começar uma série de vídeos que é para falar dos axiomas de enumerabilidade. São três deles. Cada um deles afirma que existe uma certa coleção enumerável dentro do seu espaço topológico. Pode ser um conjunto, pode ser um. Uns vão falar sobre bases, outros vão falar sobre um certo subconjunto, mas sempre são conjuntos enumeráveis. Qual que é a ideia disso? No espaço geral, pode ser que eles não existam, mas quando você fala que existe esse conjunto enumerável, essa tal família enumerável, você ganha certas propriedades. Muitas vezes tem diversos teoremas que acabam valendo na presença desses axiomas. Então, não é o geral, mas eles são razoavelmente gerais. Assim, vocês vão ver que tem vários espaços topológicos que vocês estão acostumados que satisfazem pelo menos algum desses axiomas, senão os três axiomas. Tudo bem? Inclusive eles têm algumas relações entre eles. Então hoje, para esse vídeo, é o primeiro axioma, que é o axioma que fala sobre bases locais enumeráveis, também conhecido como first countable em inglês, né? Então dizemos que x satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade. Isso aqui é só para manter do inglês. O primeiro axioma de enumerabilidade. Enumerabilidade. Se todo ponto de x admite base local enumerável. Tudo bem? Então, dizemos que x satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade se todo ponto de x admite uma base local enumerável. Vou deixar sem ser abreviado aqui. Então, essa aqui é a definição. Eu vou tentar, às vezes quando eu escrever, eu vou escrever a primeira axioma de enumerabilidade, abreviado, mas falando é bem melhor falar tem base local enumerável. Outra só porque é um pouquinho mais rápido. Tudo bem? Em inglês acaba sendo first countable, então também esse é um termo bastante comum em inglês, para quem for olhar em material em inglês, pode olhar, presta atenção com essa coisa aí, tá bom? É, então, o primeiro exemplo, para variar um pouco, é todo espaço métrico. Né? A gente já fez um certo esforço durante os exemplos anteriores para destacar isso aqui. Né? Então, se xd é métrico, ele métrico, ele satisfaz o axioma. Certo? Porque como é que é uma base local para ele? Você, para cada x que você pega, você simplesmente pega a coleção das bolas de centro x, raio 1 sobre n, deixa esse n variar nos naturais positivos, né, para dar para fazer a conta. Isso aqui resolve a questão. Tudo bem? É, exibir uma base local enumerável. Cuidado só que se você pegar um espaço topológico qualquer e exibir uma base que não é enumerável, isso não quer dizer que não exista uma, né? Do tipo, você, para mostrar que não existe, que não satisfaz esse axioma, é um pouco mais complicado do que mostrar que existe, né? Do tipo, quer dizer, supondo que vale, mas você mostrar que vale é simplesmente exibir uma. Mostrar que não vale é provar que é impossível achar uma base local enumerável. Um outro exemplo que não é métrico, mas que satisfaz é a reta de Sorgenfrey. Você pega para qualquer x que você pega, você toma x mais 1 sobre n. Vocês podem ver que é bem parecido com o exemplo anterior, mas aqui não é métrico, né? Então não dá para pôr naquela linguagem. Com n pertencente aos naturais positivos. Tudo bem? Então, reta de Sorgenfrey é um exemplo de espaço também que satisfaz esse primeiro axioma. Tem todos os pontos, tem bases locais enumeráveis. Base local enumerável dá muitas condições para sequências convergentes se comportarem como nos espaços métricos. Então é isso que eu vou começar a fazer agora. Eu vou definir sequência convergente, né, para espaço topológico, que talvez alguns de vocês não tenham visto. E aí o que a gente vai ver é que o comportamento aqui e
nos espaços métricos é muito parecido, que na verdade o que você usava lá nos espaços métricos, em boa parte do processo, era o fato de ter uma base local enumerável. Então, ah, dizemos que uma sequência de pontos de x, né? X é um espaço topológico qualquer, converge para um x pertencente ao x, se para todo aberto V contendo esse x, né, qualquer vizinhança aberta desse x, existe n0 aqui para todo n maior ou igual que n0, xn pertence ao V também. Fazendo um desenho fica bem mais fácil. Está aqui a sua sequência, ela está vindo convergindo para esse ponto x aqui. O que você está falando é que qualquer aberto que você tomar em volta desse cara vai ter um n0 que dali para frente todo mundo ficou dentro da vizinhança aberta. Certo? Então, definição de sequência convergente muito parecida com a definição em espaços métricos ou na reta real, coisas assim. E a gente vai usar aqui também, certo? Notação aqui que eu não pus, notação, também a notação bem comum, você põe xn, converge para x, né? Assim que você lê esse troço. Uma primeira proposição aqui, super imediata de fazer, mas aqui vai ser interessante a gente discutir a volta dela, é que se xn converge para x, então x pertence ao fecho dessa aqui. Se a sequência converge para o ponto x, então na verdade você consegue falar que o x está no fecho do conjunto dos pontos da sequência. Demonstração super tranquila, quer ver? Você pega o seu x, você pega um aberto qualquer em volta dele. Lá está escrito que a partir do n0 todo mundo está lá dentro. Bom, mas em particular o xn0 está aqui dentro também em algum lugar. Bom, então é ponto aderente. X é ponto aderente. O x é ponto aderente a esse conjunto aqui. Então não tem muito mistério para fazer essa aqui, tá bom? O que vai começar a ficar um pouco mais interessante é quando você escreve meio que a mesma coisa em outra linguagem. Quer ver? Vou escrever de um outro jeito e a gente já vai tirar um resultado interessante já para começar a discutir coisas. Quer ver? Corolário. Se o y está contido no x e então vamos colocar assim, x pertence ao x e o y tem vários yzinhos, são pontos, né, são pontos de y, então são pontos de y, faltou tal que, né, tem que pôr a minha hipótese aqui que faltou, tais que a sequência yn converge para o x, então x pertence ao fecho do y. Vamos tentar ler isso aqui com calma. Ó, você tem uma sequência de pontos que todos eles moram dentro de um conjunto y, certo? E agora você tem que essa sequência está convergindo para o seu ponto x, que a princípio está fora do y. Bom, pelo resultado anterior, que a gente acabou de provar, o x está no fecho desses pontos, mas esses pontos estão dentro do y. Então, o x já está no fecho desse conjunto aqui, mais ainda nesse fecho desse aqui, certo? Porque fecho preserva a inclusão. Tudo bem? Então, a gente tem esse resultado. Por que eu estou querendo destacar esse resultado? Porque se você tiver... Tá vendo? Aqui eu não usei nenhum axioma de enumerabilidade. Não usei que satisfaz a existência de base local enumerável. A questão é que se você tiver nessa situação, vale a volta.
Então vamos tentar escrever direitinho o que quer dizer valer a volta. Quer ver? Então, ó, vamos colocar assim, a proposição é, seja x. Eu vou escrever assim, ó, com bases locais enumeráveis. Bases locais enumeráveis. Cuidado aqui, eu estou querendo dizer o axioma, tá? Porque se você ler essa frase tem dubiedade. Ela pode significar que cada elemento da base é enumerável, né? Pode parecer, mas não é. É a base em si que é enumerável, tudo bem? Então você tem uma, para cada ponto você tem uma base local que é enumerável, tá? E é todos os pontos. É bem um abuso aqui, mas acho que fica um pouco mais fácil de entender o que você quer dizer com isso. Melhor do que satisfaz o primeiro axioma de numerabilidade. Então, é um espaço com bases locais enumeráveis. Ah, sejam y contido em x e um xzinho. Então, o x pertence ao y fecho, C e somente C existe sequência de pontos de y tal que essa sequência converge, né, tal que yn converge para x. Então, o que eu estou falando aqui? Se você tiver no espaço com bases locais enumeráveis, você vai ter que um ponto está no fecho de um subconjunto, C e somente C tem uma sequência de pontos desse subconjunto que converge para esse x. Tá, é uma caracterização, mas eu preciso da base local enumerável. Para um dos lados, repara que o outro lado a gente já provou. Então vamos tentar primeiro só ver o que a gente já tem. A gente já tem que se tem a sequência, o x está no fecho. Tá, isso é o que a gente acabou de fazer, não precisa de axioma de numerabilidade. Eu preciso agora o outro lado. Então vamos discutir o outro lado. Então supõe que ele está lá. Então suponha. E é aqui que a gente vai usar alguma coisa. Então suponha x pertencente a y fecho. Que eu preciso arrumar essa sequência. O que você faz? Seja Vn n base local para x. Aqui eu vou usar um truque que a gente vai usar muitas vezes, então eu vou escrever o que é a conclusão do truque, daí eu explico como fazer o truque, tá bom? Então, ó, eu vou já supor, podemos supor, e em geral eu nem vou escrever isso depois, tá? Ou podemos supor, mas podemos supor que cada Vn mais 1 está contido no Vn, ou seja, que essa base local é o que a gente chama de decrescente. Tá? Como que você faz isso? Vamos pôr a observação aqui embaixo como é que você faz isso. Suponha que você começou com uma base que não é decrescente, então uma WNs. Então você pegou uma base local em volta do x de abertos que a princípio não são decrescentes. Escreve o Vn como sendo a intersecção de k menor ou igual que n dos wks. Prova que isso aqui continua sendo uma base local. É um exercício relativamente tranquilo, tá? Então, se você começar com uma base local qualquer e você fizer esse truquezinho aqui, essa nova base aqui, ela é decrescente. Tudo bem? Ela não só... Ó, é aberto, tá vendo? Porque é uma intersecção finita, tem que usar isso. Todos os pontos têm o x. Se você tiver um conjunto qualquer aberto, você vai ter um desses que vai estar dentro. Bom, mas então se o índice, qualquer índice posterior disso aqui vai estar dentro também. Então coisas vão saindo desse tipo, tá? Está na apostila que você sempre pode tomar. Esses caras eu vou usar esse truque muitas vezes, então é bom deixar marcado aí. Podemos então supor que ela já é decrescente, é isso que a gente chama de ser decrescente. Agora o que eu vou fazer? Para cada n,
cada n seja yn pertencente a Vn inter y. Eu posso fazer isso porque isso é um aberto que tem o x e o x está no y fecho. Então isso aqui eu estou usando o fato que o x é aderente ao y. Tá? Então eu consigo existir isso aqui. Se você fizer um desenho aqui, você vai ter o quê? Você vai ter que aqui está o y, aqui está o seu ponto x, e a minha base é assim, ó, o V0 é uma coisa grande, o V1 é uma coisa um pouco menor, o V2 é uma coisa um pouco menor. Então você está pegando esses seus y aqui, ó, vai fazendo uma coisa meio assim. Talvez você até repetisse eles, não tem muito problema, tá? Mas o importante é que eles estão cada vez mais chegando perto porque você tomou a base decrescente. Se você não tomar a base decrescente aqui, você pode ser que você fique pegando y longe. Você não vai conseguir garantir a convergência, mas do jeito que eu fiz dá, tá bom? Vamos tentar ver aqui, ó. O que você faz? Tem que mostrar que yn converge para o x. Então seja w, vamos mudar a letra um pouco, né? Aberto em volta do x. Aberto tal que x pertence a w. Bom, isso aqui é uma base local. Então existe n0, já vou até pôr na linguagem da sequência, tal que Vn0 está contido no W, certo? Como é base local, é lógico que esse cara tem o x, isso já está garantido, mas o importante aqui é que ele fica dentro do W. Bom, mas se ele ficou dentro do W, o yn0 ficou também, porque o y0 mora aqui dentro. Bom, mas o Vn0 mais 1 também mora aqui dentro, ele é menor que esse cara. Então o yn mais 1, n0 mais 1 também mora aqui dentro. Então, repara que para todo, vamos pôr, para todo n maior ou igual que n0, yn pertence a Vn0, porque as sequências são decrescentes. Então, todos eles em particular moram no W e a gente conseguiu o que queria. Tudo bem? Usei sistema fundamental de vizinhanças aqui, ó, base local numerável decrescente ainda. O decrescente é bem importante. Beleza?